Graça e paz. Sou o pastor Evaldo, da Igreja Presbiteriana de Monte Alto, aqui em Arraial do Cabo, e hoje vamos iniciar a apostila de catecúmenos, a apostila dos novos membros. Ela traz todas as doutrinas básicas essenciais para que você comece a sua caminhada cristã. Claro, ela não traz tudo do cristianismo, ela traz o básico do básico, para que você possa alicerçar seus pés na fé e começar a sua caminhada. Então, serve para os novos membros e é essencial para quem já é membro da igreja, para que ele se lembre de todas as bases da sua fé e não se deixe levar por ventos de doutrina. Então, vamos orar? Pai querido e amado, bendito seja sempre o teu nome sobre cada um do teu povo, Senhor. Abre o nosso entendimento para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor revelou para cada um de nós. Faça-nos fiéis a ti, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá, vamos colocar o texto aqui na tela para que possamos começar. Pronto, o texto está na tela, eu estou pequeno aqui do lado e vamos começar. O nosso primeiro assunto é certeza da salvação, porque o crente ele tem que ter certeza da sua salvação. Qual é o nosso texto básico para isso? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu o que é isso? É Deus operando na sua vida. É o próprio Deus agindo e fazendo acontecer todas as coisas por um preço altíssimo que ele pagou por você. Então, se Deus está operando na sua vida, se você vê os frutos da operação de Deus na sua vida, tenha a certeza da salvação. Vamos seguir o que a apostila nos ensina. Quando você se arrependeu dos pecados e, pela fé, recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor, houve alegria nos céus. Seus pecados foram apagados. Deus o recebeu como filho, passando a viver no seu coração. Sim, porque o Evangelho de João diz que só se torna filho de Deus quem crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura. O homem natural, ele nasce como criatura de Deus e não como filho de Deus. Então, você agora tem um novo Senhor e para obedecê-lo deve conhecer e praticar a sua palavra. Então, vamos lá. Você pode ter a certeza da salvação com base nas promessas de Deus. O que foi que Deus prometeu? Vamos ver aqui. Primeira promessa, Deus prometeu vida eterna. Abra depois a sua Bíblia com toda a calma, com toda a tranquilidade, lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11, no Evangelho de João, capítulo 3, 36, no capítulo 5, versículo 14, no capítulo 6, versículo 40, e aí você prossegue olhando em cada um deles. Deus prometeu vida eterna. Qual é a diferença para as demais pessoas? As demais pessoas também vão viver eternamente? Vão. Elas não vão deixar de existir. Só que não podemos chamar a condenação eterna de vida. Aquilo não é vida. Aquilo é uma condenação, é um sofrimento eterno. Quando Cristo veio, ele disse que nos deu vida e vida em abundância, para vivermos com ele, junto com ele, diante da face dele, na glória do Pai. Portanto, vida é quando você está com Jesus, em Jesus, eternamente. E a segunda promessa, o perdão dos pecados. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, está prometido o perdão dos pecados. E nós sabemos que somos pecadores, precisamos do perdão dos pecados. E aí alguns desavisados que não conhecem a palavra de Deus vão dizer, mas eu não sou pecador. Pronto, acabou de pecar ao dizer que não é pecador, porque a Bíblia diz que todo homem é pecador e quando afirma que não é pecador, está chamando Deus de mentiroso. Está escrito na Bíblia, palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Também na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, são promessas de Deus, vida eterna,
perdão dos pecados e a adoção na família de Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12, vai falar exatamente acerca disso, de como somos adotados como filhos de Deus. Adotados. Ninguém é filho natural de Deus. O único filho natural de Deus é Jesus Cristo. Todos os demais nascem criaturas e, pela fé em Jesus, são adotados na família de Deus. Igualmente, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, 26, traz a mesma promessa. Nós passamos a ser adotados na família de Deus, passamos a ser filhos de Deus. Isso é promessa. Qual é o pai que não quer salvar o seu filho? Você pode ter certeza da salvação? Sim, você pode ter certeza da salvação, porque Deus promete àquele que crê em Cristo Jesus a vida eterna, o perdão dos pecados e a adoção na família de Deus. E Deus é fiel, vai cumprir as suas promessas. Mas além dessas promessas, você, para apropriar-se das promessas, você precisa satisfazer as exigências de Deus. O que Deus exige para que você verdadeiramente possa gozar dessas promessas? A primeira exigência: arrependimento dos pecados. Se você não tiver arrependimento dos pecados, se o seu pecado não te ofende, se o seu pecado não dói em você, é o primeiro sinal de que o Espírito Santo de Deus não está habitando em você. Você está procurando a igreja meramente por religiosidade e não por conversão, por arrependimento. Isso faz toda a diferença. Já observou essas igrejas que estão lotadas com centenas, milhares de pessoas, pulam, gritam, falam o nome de Jesus e a vida deles continua exatamente igual? Não há arrependimento de pecados, continuam dentro dos mesmos pecados, continuam com corações endurecidos, andando longe da palavra de Deus, porque nem sequer conhecem o que a palavra de Deus diz. Arrependimento dos pecados é a primeira exigência. Logo no discurso de Pedro, em Atos 2:38, arrependei-vos. Também 3:19, 8:22, 17:30, 20 e 21, é uma exigência. A igreja foi instituída em Cristo Jesus, recebeu poder do Espírito Santo para proclamar a Cristo Jesus, chamando ao arrependimento. Arrependei-vos. Se não tiver arrependimento, não há promessa de salvação. Qual é a segunda exigência? A fé em Jesus Cristo. Nós precisamos confiar apenas nele, através da sua palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Leia João 3:36, 11, 25, 26, Atos 20, 21. Você tem que crer em Jesus Cristo. Não é só dizer, eu acredito em Deus. Você tem que crer em Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, quem ele é como homem e como Deus. Você precisa conhecer o que a palavra de Deus ensina sobre ele, não por costume, não por tradição, não porque a cultura fala que é só ir lá na igreja que Jesus te aceitou. Não é isso. Você precisa conhecê-lo. A sua mente precisa ser transformada pelo conhecimento de Cristo Jesus. A terceira exigência é a obediência, ou seja, permanecer em Cristo. Não basta você fazer todo o estudo dessa apostila, você fazer uma profissão de fé, um batismo, sentar na igreja, dizer meu nome está no rol de membros da igreja. E daí? Se não tiver arrependimento, se não tiver fé em Jesus Cristo, se não tiver obediência, você não pode ter certeza de salvação. Você não pode dizer que você seja verdadeiramente um cristão, porque para ser cristão, o Espírito Santo tem que habitar em você e colocar em você o cumprimento dessas exigências. Ele tem que fazer você ser uma nova criatura. Mas vamos prosseguir. Tendo nas promessas, satisfazendo as exigências, e resultados que vão acontecer. Você vai ter certeza da sua salvação. Por quê? Primeiro, porque Deus cumpre as suas promessas. Veja Tito 1:2.
Também porque o Espírito Santo testifica com o seu espírito. Está em Romanos 8,16. A testificação interior do Espírito Santo. Não é um pastor, não é ninguém que vai te convencer, é o próprio Deus que vai vir habitar em você e vai te convencer. Haverá uma transformação progressiva das suas atitudes, nas suas ações, reações, hábitos, palavras, pensamentos. Leia a segunda carta aos Coríntios 13:5. Você precisa ser uma nova criatura. Você vai ter novos interesses. Você vai querer obedecer aos mandamentos de Cristo. Está em 1 João 2, 3, 4. Você vai ter sede pela palavra de Deus. Crente que não tem sede pela palavra de Deus não é crente, não tem Espírito Santo agindo. Leia os textos. Você vai ter o interesse em manter comunhão com os irmãos. Você precisa estar junto com os irmãos. Se isso não acontece em você, com você, você não está em Cristo Jesus. Não há Espírito Santo habitando. Leia Hebreus 10, 25, Atos 2, de 42 a 46. Você também vai ter interesse em comunicar-se com Deus. Salmo 42, versículos 1 e 2. Você tem que ter desejo, a necessidade, como suspira a minha alma por Deus. Você também vai ter interesse em testemunhar de Jesus Cristo. Quem é nascido de novo em Cristo Jesus quer trazer outros para Cristo Jesus. Ninguém descobre a salvação e quer ela apenas para ele. Ele quer que outros venham participar. Ninguém vai para o céu se não tiver interesse de levar outros para o céu. Leia Atos 4:20, Atos 1:8. E Atos 1:8 é o que nos mostra. Essa é a função do Espírito Santo, nos levar a testemunhar de Jesus Cristo. Se você não faz isso, não há Espírito Santo. Você passa a ter uma nova vida, você passa a ser uma nova criatura, você mudou tudo em você. Efésios 2:1, 2 Coríntios 5:17, tudo isso precisa transbordar em você. E, finalmente, esse conteúdo, você já viu, você vai voltar, vai reler, leia cada um dos versículos, todos os textos, entenda o que foi dito, medite. Na meditação, responda. Por que você precisa de salvação? Leia primeiro lá em Romanos 3, 10 a 12, também o 23. Por que você precisa dessa salvação? Ela é necessária, é essencial. O que o pecado faz entre você e Deus? Lá em Isaías 59:2, não há união nenhuma com Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Nós precisamos desesperadamente sairmos do pecado e ter vida de santidade com Deus. E, finalmente, qual é a reação de Deus com o pecado? Acha que Deus não dá a mínima para o pecado? Leia Romanos 1, 18 e 32. Veja o que Deus fala sobre isso. O que a Bíblia fala, o que o Espírito Santo revelou, nós deixamos de ter toda e qualquer comunhão com Deus. Deus está longe dos que amam o pecado. E, por fim, que consequência o pecado traz ao homem? Qual é consequência? Leia Romanos 6, 23. Vou até antecipar. O salário do pecado é a morte. Está falando da morte física e da morte espiritual. É aquilo que vai falar também lá no livro do Apocalipse como sendo a segunda morte. No dia do juízo, corpo e alma vão se unir definitivamente, indo para o destino final. Quem vai para o inferno sofrerá a segunda morte, a completa e total separação de Deus. Hoje ainda temos graça comum de Deus sendo derramada sobre justos e injustos. Quando vier o juízo, isso acaba. Não vai ter mais nada de Deus sobre aqueles que não obedeceram, sobre aqueles que não se apartaram do pecado, sobre aqueles que não tiveram arrependimento. Mas se em você todos esses fatores foram cumpridos, as exigências de Deus, se você verdadeiramente entrou nas promessas do Senhor, você compreendeu todo o agir dele, tenha a certeza da sua salvação.
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos saindo então aqui dessa tela e ore agradecendo a Deus pela sua salvação em Cristo Jesus, porque ele morreu por nós para isso. Pronto, voltei aqui. Queridos, encerrando então a primeira lição, aguarde a segunda, se dedique, faça de coração, faça com todo o seu ser, para que você veja o resplandecer de Cristo sobre você. E encerro aqui pedindo as graças de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que verdadeiramente você e a sua casa sirvam ao Senhor Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Amém